E lembrando, meus amigos, se você tem saudades de ativar o Pot of Greed, porque você pode comprar 2 cartas, fique feliz, porque você pode fazer algo muito melhor. Você pode comprar 10, 20, 30, 40 cartas se você quiser lá na TCG Network. Compre quantas cartas você quiser e mande um foda-se pro Pot of Greed que compra só 2 e tá banida pela Konami. Você pode acessar a TCG Network com o link na descrição e ter acesso a excelentes preços pra montar o seu deck do zero ou simplesmente pra poder completá-lo com cartas faltantes. E lembrando que a Mega Team em breve vai dropar, inclusive estamos falando dela, estamos falando das novas coleções. Fique ligado pra entender certinho como vai ficar o formato e já se ligar nas cartas que você pode pegar na TCG Network. Lembrando que se você comprar no site, você pode ganhar desconto usando o meu cupom TS05 lá no site da galera da TCG Network. Então não fique parado, meus caros amigos, você abre uma nova aba e compra lá no acessando o site, link na descrição. Fala aí, galera, eu sou o T e existe um mundo melhor. Esse mundo se chama o mundo sem DPE. E bem, meus amigos, no momento estamos aqui pós-banlist do OCG. No OTCG a gente tá vivendo o momento, aquele momento antes da banlist chegar, onde tá repleto de expectativas e muito medo, de frustração. Inclusive, já tem um vídeo meu falando sobre palpite de banlist que você pode ver aqui, que é como eu imagino que vai ficar o jogo e os hits que merece acontecer aqui no TCG. Porém, no mundo onde vivemos, onde os decks são regados à base de DPE, vários decks aí só estão jogando por causa dele, lá no OCG não é diferente. Muitos decks ficaram em evidência por causa do DPE, o na verdade causou uma coisa muito engessada no jogo. E pra quem não lembra, eu fiz um vídeo aqui falando sobre o OCG Starter Pack, porque lá muitos decks, quando eu ia começar a montar algum arquétipo, algum deck específico, já começava colocando a engine de DPE, de Fusion Dash e a engine de Brave Tokens, fazendo com que ficasse extremamente engessado. E uma fatia enorme do jogo competitivo do Yu-Gi-Oh! Tava usando Brave Tokens ou o DPE, ou os dois, no mesmo deck, causando um engessamento muito chato no Yu-Gi-Oh! Quando esse tipo de coisa acontece. Acontece que na última banlist do OCG, que você pode acompanhar aqui, lá, baniram o DPE, baniram a Fusion Dash, na verdade, né, baniram a Fusion Dash e aí não tem mais DPE Splash Ball, ou seja, ele saiu do competitivo. Além de terem semi-limitado o Brave Token, semi-limitaram a Aramecia, que é a Spell, e a Aquaman C também, e limitaram também o Miau Miau, além de outras cartas saindo da banlist. Obviamente que esses hits que foram impactantes, pelo menos a do Fusion Dash foi altamente impactante, né, fazendo com que uma engine altamente presente do competitivo saísse. Isso faz obviamente com que o metagame gire. E agora, como saiu o primeiro Road of the King do ano, a gente vai acompanhar juntos como que tá sendo um pouquinho desse início de formato lá no OCG. O assunto de hoje basicamente é esse, meus amigos, partiu, vamos lá. Muito bem, eu aconselho também vocês verem o vídeo do Grill, eu sei lá quando que o Grill vai postar, até esse momento ele ainda não postou, mas quando ele postar, dê uma olhada lá no Grill também, o canal dele tá aqui em cima, pra quem não sabe, é um BR que mora lá no Japão e ele joga Yu-Gi-Oh! OCG, então obviamente ele tem muito mais propriedade pra falar do jogo OCG do que eu. Agora, eu vou pedir um tempinho pra eu tirar essa webcam aqui da frente e vamos acompanhar junto a página da Road of the King. Como vocês podem ver, aqui já saiu o reporte e como vocês podem ver ali na capinha, né, tem ali o Despia, o Eldritch e o Tenyi. Parece um universo completamente aleatório, certo? Tendo em vista que nós jogamos o TCG e aqui a gente sabe o que tá jogando. Se você não sabe, dá uma olhada na minha tier listzinha que você pode ver aqui em cima. E é assim, mano, é linkando vários vídeos, várias coisas do que eu falo, eu já falei. Então, pra poder abalizar e você poder ver coisas focadas, tem aqui link no card aqui em cima e pra você ver eu falando especificamente do assunto. Bom, antes de entrar no Road of the King aqui, eu quero convidar você pra poder ver essa primeira parte. Eles já tinham lançado, foi lançado no dia 29 de dezembro, eles tinham lançado aqui o reporte preliminar, né, dos decks que estavam sendo utilizados. Essa parada aqui, eles pegam vários torneios que rolam lá no OCG e aí eles fazem um compiladão dos principais decks, faz teoricamente uma média e aqui eles colocam a representatividade, digamos assim. Eles até fizeram aqui umas paradas, né, do paradigma do metagame, que você tinha decks controle, decks teoricamente mid-range, né, que é o Despia, Flounder Reese, que já tem a spell nova por lá, o Sala e o Sword Soul, pós o banimento do deck do Fusion Dash. Era o que eles imaginavam que tava se dividindo ali o metagame de controle, o Sky e o Eldritch. O Sky lá tá, pra você ver, o Sky tem a spell nova, que é a spell Linkage, né, a Linkage.
tem 2 engage, tem 2 multi-roll e nesse momento ele não tá aparecendo, pelo menos não em grande representatividade. O DPE era a alma do deck, mesmo lá no OCG. Então, e deck de combo, que você vem o Tenyi, que é um deck que está sendo bem popular, usando a engine Brave Token, o Bird, o Drytron e o VW também. Esse aqui eram os paradigmas do metagame que eles estavam colocando como assim, na questão de, no deck de controle, esses são os melhores, pelo menos os mais representados, mid-range, tá aqui, a expectativa tá em cima dele, e dos combos, também esses daqui, pelo menos esse foi o panorama inicial que foi apresentado. Claro, tem outros decks lá, como Zephyr, Pêndulo Magician, blá blá blá, 1 milhão de decks que tem lá no OCG ainda, mas enfim, esse aqui foi o panorama inicial que eles colocaram, beleza? Agora a gente passa pra, de fato, o reporte do metagame do ano, né? O primeiro reporte do metagame do ano a partir da transição. Meu Deus, é muito ruim quando fogem as palavras. Ok, agora a gente passa aqui pro primeiro reporte, onde você tem o seguinte. Aqui no Breakdown, como vocês podem ver, teve um aumento substancial da engine de Despia. Então, o deck mais representado aqui nos torneios é o Brand de Despia. Claro que a gente não deve considerar tanto assim isso, porque esse é o primeiro reporte pós a Brand de Fusion, se eu não estiver enganado. Então, new always better. Então, toda vez que aparece algum deck que é bom, a engine é forte, é boa, a galera sempre vai preferir usar ele em detrimento de outros, mesmo que não seja necessariamente o melhor. Então, os primeiros resultados, que quando tem decks novos que estão jogando no competitivo, geralmente não tendem a ser muito confiáveis, a menos que seja incontestável, o que aparentemente não é. Então, não sei se esse é o melhor deck do OCG, tá? Realmente eu não faço ideia, porém, é sempre bom esperar o metagame estabilizar. Não significa que necessariamente o Despia é o melhor deck do formato, mas com certeza o Branded Despia tá por aqui como sendo o mais representado. Seguido pelo Eldritch, e a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, e o Brave Tenyi, que é o deck que usa os Tenyi junto com os Brave Tokens. E a principal engine é o Tenyi e não o Sword Soul, apesar de você poder usar o Sword Soul também, já que você interage com eles de várias formas, porque eles são win, né? Tem lá a Heavenly Dragon Circle, que pode buscar qualquer win do deck, tem também a Vessel, que pode milar qualquer win, e aí você pode reviver do cemitério com Baxia, pode ser um Sword Soul como Taiá, enfim, isso pode te ajudar em algumas plays, mas não é a engine principal. Se usar, é a engine secundária, porque o principal aqui é Brave Token e os Tenyi, e por enquanto é o deck de Brave Token que tá sobressaindo, porque o Eldritch não usa os Brave Token e o Branded Despia aqui eu acho que também não usa, na verdade eu não tenho certeza, porque a gente já vai ver algumas decklists aqui. Seguido pelo Floowandereeze, o Floowandereeze lembrando que já tá com a spell 9, então digamos que é o controle que tá melhor representado, o Bird tá por aqui, o Sky Striker também, o Virtual World, aí tem uma cacetada de decks que tá com a postagem bem baixa e 25% que é outros, ou seja, 25% tem menos que 3% e tá nessa fatia gigantesca, imagina a quantidade de decks. Então, seguido pelo, né, Virtual World, o Sword Soul puro, né, o Marinces, que olha só, o Marinces tá aparecendo, Salamangreat e o Drytron. Basicamente, essa é a grande fatia do metagame do OCG, né, que tá aparecendo nesse momento inicial pós o banimento do DPE, do Fusion Dash. Agora, vamos ver esses decks um pouco mais individualmente pra gente poder identificar algumas coisas. Partiu! O primeiro deck a se falar aqui é o deck, aqui vocês podem ver outras fatias, né, que não estão representadas ali nos cards, o Adamas Peito, Spyro, Ignister, Kaiju Luna, mas enfim, pelo fato de estar tão mal representado aqui, creio que nem vale a pena citar tanto assim. Tenho 2 Prankids aqui, né, inclusive Brave Token, outro Prankid usando o Branded Fusion, Brave Token, Prankids, é uma putaria do caralho, uma suruba daquelas, pois é. Então o deck mais utilizado é o deck de Despia, que é a melhor engine que usa a carta de Branded Fusion, como vocês podem ver, ignoro o que eu disse com relação ao TNC, o deck mais popular usando o Brave Token, não, o Despia também usa, porque a engine de Brave Token não usa o Extra Deck, então não conflita de você usar, por exemplo, a engine de Branded Fusion com os Brave Tokens, tá? Uma parada que você tem que se ligar é que a Aramécia, né, junto aqui a engine de Brave Token, já que a Aquaman se buscar a Aramécia faz a engine de Brave Token rodar, depois que ela resolve, você não, o monstro que for o normal invocado não pode dar os efeitos, então tem que se ligar pro Aluber buscar a Brand de Fusion, e depois você faz a engine de Brave Token, ou então, se você fizer a engine de Brave Token antes, o Aluber não vai poder dar efeito se ele for normal, tá? Tem esse quesito aí no Brave Token. Então, essa decklist tá aqui, né, dessa forma, ele tá usando a engine de Despia Slim, teoricamente Slim, que ele tá usando 3 do Aluber, que é quem busca a Branded Fusion. O Carinha, que quando é usado como material de fusão, sendo banido ou mandado pro cemitério, ele invoca uma fusão de lá, de nível 8 ou maior. Você tem o Carinha, que quando é enviado pro cemitério, ele volta. Esse aqui eu nem sei o que faz, esse Despia nível 1 aqui. 2 do Fallen Albaz, a engine completa de Brave Tokens, né? Ele tá usando inclusive a porra do equipe, é o Foolish. Além de 3 Branded Fusion, 3 da Spell, que invoca um Branded do deck por descartar uma carta. 3 da Branded in Red, que é muito importante pra você poder fazer o Guardian Chimera, que é um monstro muito
muito bom. Eu acho que eu já fiz um vídeo falando sobre o Despia, que você pode ver aqui em cima, que era teoricamente a engine preferível para usar a engine de Branded Fusion. Lá você pode entender um pouco melhor. Além, claro, dos potes, crossout, college. O crossout A1 é justificável de se usar no OCG, porque ele vai pegar sempre as handtraps mais utilizadas no formato, que é o Mesh e o Maxi. É isso. O cara ainda tá usando Veiler e 2 Impermanents. Então no deck de 42 cartas, o cara tá usando um total de 3, 6, 8, 10 handtraps. Parece ok. E o deck é sólido e forte por si só, né? A engine de Branded Fusion é absurda, não precisa nem dizer nada. E a engine de Branded de Despia faz com que os monstros que você usa com material triguem efeito, o que é muito bom, coisa que às vezes não acontece em outros decks, já que esse deck aqui é próprio pra isso. Outra parada que é muito boa desse deck, de se usar a Branded Fusion, claro, nos outros é bom, mas nesse deck aqui é muito melhor, porque tem uma sinergia de engines, né? Porque no caso, você pode, quando esse dragão aqui for pro cemitério, na end phase ele pode setar uma spell Branded. Então, em outros decks, você é obrigado a setar a Branded Fusion. E aí, se você não usa 2 do Fallen Albaz, por exemplo, ela pode ficar morta. Ou se você não fez o Lobelion pra reciclar esse Albaz, ela fica morta também. Então nem tem muito quem setar. Nesse deck você tem. Na verdade, é uma das estratégias, porque você vai setar a Branded Red, e aí no turno do oponente, a Branded Red vai dar efeito. E se você tiver passado pela Branded Fusion, porque é só se passar pela Branded Fusion que você alcança o Albion, e o Albion, né, a gente fez seta Branded Red, daí você vai ativar ela. Esse cara já caiu no cemitério, né, esse Despia pequeno, pegou esse Despia grande aqui pra mão, e aí você vai banir ele da tua mão, junto com outros bichos pra poder fazer o Quimera, né, a Guardian Quimera, que entra estourando 2 e comprando uma, ou entra comprando 2 e estourando uma, independente da forma, ela é muito boa. E esse cara, quando ele é banido, ele ainda invoca uma fusão banida, ou seja, a fusão que você usou como material pra fazer a Quimera vai voltar, ou seja, você não perdeu o cartão no processo. É muito interessante essa engine de Branded de Despia, tá ligado? É muito interessante mesmo. Além dessa spell que eu adoro, que ela descarta um bicho pra invocar. Nesse deck não tem tantos descartes muito bons, mas olha só uma interação boa, que você pode dar ela descartando a Aquamancer, e aí você vai invocar o Aluber, e ele vai dar efeito, vai pegar a Branded Fusion no cemitério, a Aquamancer dá efeito, se bane e busca a Engine Brave Token, você colocou as duas engines pra jogar muito fácil, com 2 cartas, num deck com 10 handtraps. E ainda tem a Floodgate do Vent. Parece interessante. Então, basicamente, essa é a proposta do deck, é bem legal, bem interessante, e eu acho bom que um deck como esse seja o deck mais utilizado no OCG, porque parece que o jogo tá tranquilo, porque tem coisas lá, né, que obviamente empurram outros decks absurdos pra fora, como o Bird e o Drytron, que são bem populares por aqui, e o Phantonite, como você pode ver, no primeiro momento caiu, que era o deck mais popular pré a Banlish. Então, com o banimento do DPE e com a limitação do Thor Scale, que foi muito relevante, além das semi-limitações do deck de Brave Tokens, fizeram com que o PK caísse em desuso. Pode ser que futuramente a galera volte a usar, mas nesse momento inicial tá completamente uma carta fora do baralho. Agora a gente passa pro próximo deck, partiu transição. Próximo deck, então, pra gente falar aqui é o Eldritch. E o Eldritch, ele tem umas paradas interessantes. Olha só esse Eldritch, ele tá usando Branded Funk Fusion. E o que a Branded Fusion faz nesse deck? Bom, é uma carta muito boa pra não se usar, tá? E nesse deck especificamente, ela tem umas sinergias muito boas. Preste atenção, você pode dar o Branded Fusion, como você pode ver, é um deck de Eldritch Full Trap. Inclusive, isso é bem injusto, tá? O OCG tem isso aqui, eu não sei porquê, não sei como que eles ainda têm a porra desse Skill Drain A3 por lá. O Vanish Cell tá limitado, como que o Vanish pode existir? Olha só, 3 cartas altamente cancerígena, que é a Vent Emptiness, o Skill Drain A3 e o cara ainda tem o Imperial Order. Então, basicamente, o deck de Eldritch é um deck de Floodgates, você tem os ports pra comprar, tem a Gen de Eldritch, que é recursiva, e aí você tem um suporte de algumas handtraps, e agora você tem um suporte de poder. Antes você podia usar o DPE, hoje você pode usar o Dragon no OCG, no TCG, por exemplo, mas lá eles têm a Branded Fusion, que tem muito mais sinergia com tudo. Por quê? Você pode dar a Branded Fusion e fazer o Albion. O Albion pede um Fallen Albaz, ele tá usando 2, pede o Fallen Albaz junto com o Monstro Light. Esse Monstro Light é o Eldritch, e só o fato de você poder milar o Eldritch do deck é muito bom, porque se você abre ou com o Conk, ou com qualquer Eldland, na verdade, ou com o Sanguine, por exemplo, o Lorde do Cemitério dá efeito e conecta a tua engine de Eldritch, e valeu! É isso aí, meu irmão. Vamos lá, eu quero isso, tá ligado? Essa é muito legal. Lembrando que lá a Eldland tá semi-limitada, se eu não estiver enganado, né? Então, é um ponto positivíssimo. Outro ponto positivo pra cacete nesse deck, com a engine de Branded Fusion, com uma puta sinergia com o deck de zumbi, é que o cara usa de side deck, eles vêm usando de side deck, essa engine de Banshee junto com Zombie World. E como que você acessa? Bom, primeiro que se você tem o Eldritch Golden Lord na mesa, a tua Sanguine pode invocar qualquer zumbi do deck. Então você pode invocar a Banshee, e a Banshee pode se banir porque ela é quick, pra colocar o Zombie World. O fato do Zombie World estar na mesa, ele quebra algumas coisas, né? Como por exemplo, os bichos ficam sendo todos zumbi. Então no deck de Sword Soul, você já fica um pouco pra trás, porque ele precisa que seja o Win como material. Então
complicado. Sword Soul deu uma caída braba aí, muito em detrimento disso. E aí, outra parada, obviamente que não é só isso que você consegue fazer, você pode dar a Branded Fucking Fusion Once Fucking Again e você pode fazer o Lubellion. O Lubellion, ele pede um Albaz e um Dark. Então, você pode dar Branded Fusion efeito, vai poder milar Albaz e a menina aqui, a Banshee. E aí, nesse efeito ainda, você pode dar o efeito do Lubellion e como Chain Link 2, você pode dar o efeito da Banshee. A Banshee se bane e vai colocar o Zombie World no campo. E aí o Lubellion resolve voltando o próprio Albaz e voltando o próprio Albaz pro cemitério do deck, pro deck, por exemplo. Você pode voltar a Banshee pra fazer outro Lubellion, mas geralmente você vai preferir fazer o dragãozão grande, né, que é o Mirror Ice Jade. E o Ice Jade pode ser feito usando o Albaz, que tá banido, que tá no cemitério na verdade, junto com o próprio Lubellion. Você volta ele pro extra, volta o Albaz pro deck, pra tua outra Branded Fusion ficar viva, e aí você vai ter o Mirror Jade, o Ice Jade, eu não sei o nome desse cara. Essa fusão grande aqui, né, que bane uma carta do oponente, mandando um Albion pro cemitério. Então, você tem interrupções fortes, cara. Forte pra cacete. Você colocou o Zombie World, que é a porra de uma Floodgates com a Branded Fusion. Descartou uma carta no processo, claro, mas lembrando, ela pode ser carta de Eldritch. E colocou o Mirror Jade. É bom? Bom pra caralho. Você colocou o Mirror Jade, que é um bicho boss forte, e colocou o Zombie World. Tudo com uma fucking Branded Fusion. E o resto do deck é só defesa. É só trap, é Floodgate, é hand trap. É isso. Esse é o deck de Eldritch no OCG. E parece ser uma decisão decente, uma decisão legal. Inclusive o deck é bom, né, contra Maxi, porque você faz poucos sumos e tal. Você sempre vai ter 1 pra 1 ali que você vai tomar, mas não é um deck que perde pra Maxi. Inclusive essa é a tônica do OCG, não perder pra Maxi. Por isso que todo mundo usa Ashe, todo mundo usa Crossout. Esse deck não tá usando Crossout, curioso, mas por exemplo esse outro deck aqui usa, e faz sentido, mesmo limitado. O Crossout lá tem muito mais impacto do que aqui, porque aqui não tem Maxi, não tem hand traps tão enraizadas de main deck que você vai tomar. Você pode colocar o Veiley e o cara usar um Impermanence da vida, por exemplo, não é tão comum. Lá eles usam um pack menor de hand traps, mas assim, elas têm muito impacto, que é o Maxi e o Ashe, mano. É o Maxi e quem nega o Ashe, sabe qual é? E aí o Crossout sempre tem endereço, pelo menos essas duas que são as mais populares, que todo deck usa, você vai conseguir pegar, mesmo sendo só um Crossout. Então é importante colocar isso. Então esse aqui é o outro deck, agora a gente passa pro terceiro deck, pra terceira decklist, partiu transição. Não vai ficar muito grande, porque eu tenho que trabalhar daqui a pouco. Eu saí do trabalho 12 horas, meu horário de sair é 11h30, mas eu tive que ficar atendendo até 12 horas. Fui tomar banho, voltei, fui organizar a parada pra gravar. Gravei o vídeo, que eu já postei o vídeo falando sobre o novo arquétipo, e agora eu tô gravando esse vídeo aqui. Eu volto pro trabalho 1h30, são 1h20 nesse momento. Eu não tive tempo de fazer absolutamente nada, a não ser gravar vídeo. E tem gente que fala que isso é um hobby e que isso não é trabalho, né? Pois é. Enfim, agora aqui a gente tem o deck de Tenyi. Tá? Esse deck de Tenyi, como vocês podem ver, ele tá usando a engine de Brave Tokens, e a engine de Brave Tokens que é tão importante que o cara tá usando 2 do Griffon. Então 2 Griffon, 2 Aquamancer, 2 da Aramécia, 1 da Journey e claro, o Equipe. Então essa é a engine de Brave Token que ele tá usando. A engine de Tenyi maximizada, como você pode ver, 3 da Shuna, 3 do Vishuda, 3 do Adhara, e aí uma engine Slim de Sword Soul, que é o Long Yan e um Taiá, porque a Moe é um lixo, e aí ele tá usando uma engine de Yanzing, olha só, ele tá usando o... esqueci o nome desse cara, o preto, Jatô, né, que descarta 2 pra invocar um do deck, mas a ideia com certeza não é essa. E além do Xien, que provavelmente ele tá usando Denlong aqui, né, porque eles têm Denlong. Os caras têm Denlong, puta merda. Então, eles têm Denlong, é isso aí. Os caras têm Denlong, porra. Daí ele tá usando aqui a engine de Rose Dragon, também, que é 3 desse dragãozinho aqui. Um desse, eu nem lembro o que eles fazem, eu acho que ele entra pro special da mão, sei lá. Eu lembro que se eles são usados como material, eles buscam alguma coisa. 2 do Olain, então basicamente parece que é um Synchro Good Stuff. E esse deck, como você pode ver, diferente dos outros, ele é um deck de combo, tá? Esse sim é um deck de combo. Então, tanto que ele tá usando o Crossout, Maxi, e o Maxi pode ser usado a 2, não é exatamente um guard tipo o Crossout, porque ele é bom contra todo mundo. Ele tá usando um número bem reduzido de hand trap em detrimento aos outros, como você pode ver. Ele tá usando 2 Maxi, 3 Ashe, que é a mais versátil possível, um Veiley e um Impermanence. Isso claramente está associado ao Crossout, então o objetivo não é ter muita hand trap, é ser um deck de combo mesmo, tá? Então ele tá usando ele é um deck muito de combo em relação aos outros dois que são mais mid-range e o Eldritch é mais controlzão, tá ligado? Então o metagame nesse momento ficou bem dividido. Desper mid-range, o combo do Tenyi e o control do Eldritch, que é full control. Eu não sei exatamente o que essa engine de Black Rose faz, tá? Mas eu lembro que no Dragon Link tinha essa parada de quando é usado como material, esse cara, se não me engano, ele triga e invoca um do deck. Ele invoca esse cara, aí se não me engano, quando ele é linkado pra alguma coisa, se ele é usado como synchro material, ele busca esse spell. É algo nesse sentido que eles fazem, tá? É algo nesse sentido, não foge muito disso não. Então, no extra deck dele tá usando a engine de dragão, né? Que é o Striker Dragon, e aí tem um Fibe, então você vai usar um pra poder fazer o Striker, trigger efeito do menino, tanto que ele nem usa Boot Sector, né? Obviamente porque não tem Rocket, é só pra trigar o Rose Dragon mesmo, que dá efeito, invoca um bicho, e aí ele é Thunder, e aí você pode juntar e fazer o Hulk, que pode
fazer o Aurora e essa é a jogada de poder do deck, né? O pack de Link aqui, você pode ver, apesar dele usar muitos Tenni, ele só usa um Monk. Engraçado isso. E uma cacetada de synchro, inclusive aquele synchro do Sword Soul que nega uma Spell Trap, queimando vida do oponente, além do Barone, além dos 5 Sword Soul. Inclusive, o fato de precisar fazer esses synchros aqui faz com que a engine de Banshee seja muito, muito relevante, porque ela torna os bichos de zumbi. E pra fazer esses caras aqui, precisa ter o win. Pra fazer o Denlong, eu acho que precisa ter o win. Mas, enfim, esse deck do primeiro, com certeza, é o melhor de todos. Ele é o mais forte de longe, porque ele é um deck de combo muito forte mesmo, pelo que eu tô vendo aqui. E tem muitas engines boas, né? A engine do Tenni é boa, interessante. Comba com os tokens que fica na mesa da engine de Brave Tokens. E ainda tem essa engine forte do Synchro aqui, né? Do 5, Aurora, blá 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 blá. Mas enfim, meus amigos, esse aqui é o primeiro reporte. Achei interessante o metagame do OCG, como tá nesse momento. Eu espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. Comenta e diz o que você achou, se gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo assim, é claro. Se inscreve. É isso aí, valeu, falou e até mais.